Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi. Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer na sua Rádio Geek. Hoje estamos com presenças ilustres aqui, Bruna Garcia, da consultoria Segunda Rodada. E estamos também com Bernardo Couto, da cervejaria Duas Cabeças. E o nosso grande co-apresentador, chefe Ronaldo Rossi. Dessa vez falei direito. Não? Beleza. Tudo bem? Tudo certo. Bom, vamos começar o nosso papo hoje falando um pouquinho dos festivais que aconteceram recentemente aí nas últimas 2 semanas. Foram cheias a semana de cerveja, pelo amor de Deus. E bebemos um bocado Puta também. Que pariu. Puxa um pouquinho esse assunto aí. Vamos começar falando do quê? Brasil Brau? Foi, aqui em São Paulo foi sensacional, tipo um festival como não tinha há bastante tempo, então a galera sem a vocação que teve nas últimas edições, também com degusta beer, bebedeira junto, então foi separado. Ela é da Brasil Brau com a pegada técnica, então de equipamento mesmo, de insumos, o pessoal que trampava na área há bastante tempo continua. Cara, foi incrível ver a galera, e aí você vê que ao mesmo tempo tem muita gente nova chegando, muita tecnologia nova chegando. Isso é super importante de poder ver o mercado continuar evoluindo. Mas, cara, o mais legal da Brasil Brau é reencontrar os amigos. Acho que isso é impagável, né? Poder estar ali com a galera é sensacional. Teve stand lá que eu acabei ficando 30 minutos, 40 minutos por um motivo muito incomum. Que isso é um motivo muito bom. A Brasil Brau tava bombando de gente praticamente todos os dias. Sim. Eu levei mais ou menos 30 minutos rodeando o pessoal da Easy Shop, por exemplo, para conseguir fazer a selfie com o Lucas. Porque entrava cliente, saía cliente, eu não conseguia roubar ele para fazer uma selfie. Muito legal. Então o negócio foi bem bacana. A Brasil Brau deve ter dado uns resultados de negócios muito interessantes. Tomara que a galera tá precisando disso, né? Todo mundo tá precisando. Mas realmente foi muito bacana como era antigamente. Foi sensacional. Legal. E falando um pouquinho do Mundial da LABR, então, eu fui no mesmo dia, né? Eu peguei um dia de interseção e fui nos dois, mas você foi em dia separado? E que todo mundo que foi no mesmo dia falou que de fato foi o dia mais cheio dos dois eventos, exatamente por isso. O pessoal que tava de fora de São Paulo acabou vindo para aproveitar os dois festivais no mesmo dia. Então, o problema é que a gente tinha um ponto de um lado da cidade, o outro do outro, longe, exatamente. Tudo muito longe. Mas eles colocaram um busão para poder levar a galera de um rolê pro outro. Pô, nesse sentido foi sensacional. E o Mundial de São Paulo, assim, eles sempre fizeram diferente do que foi do Rio. Do Rio tem muito mais estrutura, muito mais força, muito mais interesse em participação da galera mesmo, tanto do público como das cervejarias. E aqui, o ano passado já não tinha sido grande coisa pelas expectativas. Comparando. No ano anterior, que ainda era com Degusta Beer, na proposta de divisão de espaço com a Brasil Brau. Mas, cara, esse ano o que teve lá, assim, a galera que tava com muita vontade de estar lá, né? Então tinha muita gente realmente, tinham cervejas bem legais. Acho que finalmente o cervejeiro entendeu uma parte da proposta que é você estar com lançamentos. Né? Pô, que vantagem o cara vai ter que pagar pra entrar pra tomar o que já tá no mercado? Não adianta nada. Exato, não faz né? sentido. Então a gente tem algumas limitações aí de mercados, no sentido de poder registrar uma cerveja e tal. Tem as dificuldades de dia a dia que a gente sabe que tem, mas mais do que isso foi sensacional de poder ver um monte de coisa pra ser lançada ou com lançamento datado a partir do Mundial da LABR de São Paulo. Cara, foi animal, foi realmente muito bacana. A história de concurso, a história da galera motivada com isso tudo também, pô, foi bem bacana. E tinha uma área lá da área externa que juntou umas turminhas ali que eu já não conseguia mais sair de lá. Eu voltava só a pegar uma cerveja e continuava no papo. Foi muito bacana, foi um evento muito legal. Quem não foi esse ano, vá no ano que vem que vale a pena. Esse programa, né? Antes disso tem o Rio. Tem o Rio. Né? A gente tem a edição do Rio também, que aí sim, em volume deve ser umas 4, 5 vezes maior do que a de São Paulo. Exato. E, cara, é bem legal. É bem bacana também. Legal. E aí, fomos lá fui apresentar lá em Salvador, eu fui apresentar o Congresso Técnico de Sommelier de Cerveja da Bracerva. Segundo ano, que eu vou como mestre de cerimônias. E, cara, pô, é animal. Você vê a galera, assim, de todos os níveis de conhecimento técnico disposta a poder passar um pouco do conhecimento e receber em troca o que o resto tá lá pra poder passar. Então, foi incrível, a gente do Brasil inteiro. Então, foram 2 dias super intensos mesmo, assim. Eu aproveitei pra fazer uma visitação, o que eu faço, rolê cervejeiro, sempre que eu posso. E ali, cara, eu vou te falar que eu fui mega surpreendido, assim, eu não esperava, porque minha última passagem por Salvador tinha sido no Nacional das Acervas, há uns 4 ou 5 anos atrás, que foi lá em Salvador mesmo. E nós tínhamos exatamente 0 cervejarias. 0. E aí, pô, chegamos lá, tinha umas 10, 12 entre implantadas e em implantação. Cara, eu fiquei muito louco. Eu falei, pô, é legal pra caramba, a galera realmente fazendo um trabalho super competente, com estilos nem tão comuns. Então tem a galera ainda fazendo as cervejas mais base, por uma questão de maturidade de mercado, evidente. Mas, cara, dali pra frente, um monte de coisa já bacana, com coisa com madeira, com cerveja mais complexa. Pô, fiquei bem surpreso, bem feliz com o que eu encontrei lá pela frente. Bacana.
Vamos falar agora com nossos convidados? Não é? Trouxemos uma galera e, curiosamente, foi pensado um casal, né? Dia dos Namorados, aquela coisa toda romântica. E aí, nessas conversas de ter chamado um casal, descobriu... Tempo. Esquecemos uma coisa importante. A cerveja está fechada. Então vamos lá, vamos. Vai pincelando aí, só para apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho, Bernardo, dessa cerveja qual é? Então, essa aí é a Ponta Cabeça, né? Que é uma Imperial Stout com Cumaru. Cumaru é a baunilha da Amazônia, né? Então ela traz essa característica de baunilha, canela, amêndoa, coco, né? Então é bem interessante, assim. E a diversidade dos serviços, vocês vão ver na imagem aí da internet como os copos estão bem servidos. Um copo americano. O meu copo americano, que eu acho que é o Brazilian Pint aí, o americanão, é sensacional. Uma taça Windsor Standard. Tá todo mundo sabendo bem o sério. Qual que é a taça ideal? Todas, né? Que você toma. Todas. Aquela que você é mais feliz. Uma taça que eu não sei o nome, é uma derivada da Windsor. Essa é uma Pocal, uma variação da Pocal. É isso, eu nem sei o nome dessa. E essa é Snifter. Essa é Snifter. Então você tá com tudo na mão aí, exatamente pra isso, pra você poder ser feliz da forma que mais te agradar, né? Ninguém falou que tem que ter que se você ficar limitado à degustação da taça correta, você perde felicidade. Por gentileza. Mais cerveja, menos frescura, sempre, não é isso? Sempre. Saúde. Feliz Dia dos Namorados. Então, alguém falou alguma coisa que eu quero dar um gole. Fala aí, Miro, dá um gole primeiro, vai falando isso. Agora dá um gole fala aí que eu quero dar o meu gole também. É difícil falar depois de tomar essa cerveja, cara. Isso tá sensacional. Animal, né? Mas essa não é de hoje, não. Essa sempre foi muito boa. Bom, fala dela. Deixa eu apresentar, então. Vamos começar. Não vou apresentar, vou cometer uma atrocidade, não apresentar a dama primeiro, né? Deixa eu falar primeiro do casal. O casal aqui, enquanto casal. E eles comemoraram, inclusive ontem, quando foi esses dias? Fizeram um ano de rolê de namoro. E aí, vamos aproveitar Dia dos Namorados, trazer um casal. Mentira, foi totalmente coincidência. Foi coincidência, né? Não tinha nada programado, mas foi legal, deu super certo. Então aqui eu tenho... Falando primeiro de segunda rodada, que o Miro já apresentou, Bruna Garcia, formada em publicidade e propaganda, com especialização inbound pela ESPM, atua no mercado de cerveja desde 2011, formada sommelier de sommelier, né, de cerveja, que é mais chique ainda, pela ABS, mestre em estilo, especialista em flavor, análise sensorial e técnica de harmonização com cervejas pelo Instituto de Cerveja Brasil. Além disso, é colunista de blogs do segmento, jurada da Prazeres da Mesa, jurada técnica de concurso e mestre cervejeira desde 2018. Bem-vinda. Olá. Muito bem-vinda. E aí, junto com ela, a outra parte, temos aqui o nosso amigo Bernardo Couto, jornalista, cervejeiro desde 2009, sócio fundador e criador da cervejaria Duas Cabeças, cervejeira cigana há mais de 7 anos no mercado, com produção, inclusive, dessa cerveja ali na Invicta, não é isso? Isso aí. Ali em Ribeirão Preto. Bem-vindo. Obrigado. Então fala da cerveja. Agora falamos da cerveja, conta a história inteira dela, quer falar um pouco, o que você quiser, mano. Quer falar da cervejaria, da cerveja, fica à vontade. Então, na verdade essa cerveja aí a gente já faz há bastante tempo, né? Ela tem o Cumaru, que é acho que uma dos motes principais assim, da Duas Cabeças, né? A gente sempre tentou trazer um monte de frutas, ingredientes brasileiros, né? Até a maracujipa, que é a cerveja mais famosa aí, que é com maracujá. Bem enfim. legal também. Então a gente sempre teve essa pegada e ela acho que é a melhor representação, assim, né? Acho que é uma cerveja que a gente criou em casa, sei lá, em 2012, 2013, alguma coisa assim. E depois acabou saindo do mercado. É uma cerveja levinha, né? Tem só 10% de álcool. Só 10%, boa pra uma tarde, né? A gente tem sorte de Ainda bem que a gente veio de Uber hoje. Né? Não, e mais legal do que isso, a gente tem a sorte do Brasil ter o inverno uma vez por semana, mais ou menos, né? Então o inverno às vezes cai de quarta, às vezes cai de sábado, e a gente tá numa ocasião em que o inverno tá caindo mais do que um dia, e dá pra tomar de dia, mas também cerveja boa não tem essa de horário. E você, mocinha? Qual a cerveja? Sua preferida ou não? Tem outra dele, das Duas Cabeças, Tá Hi-Fi. Na A Hi-Fi. Black. Não é bem legal, né? A moça é curtida no lúpulo. A gente falando agora há pouco aqui, antes de entrar no ar, tá falando, cerveja, vou fazer uma cerveja nova, o quê? Vai ser uma West Coast IPA, beleza. Né? Então tá curtida mesmo, já tá preparada pro lúpulo, aí muito legal. Eu gosto de todas que ele faz. Foi um dos motivos pra eu aceitar namorar com ele. Ter boas cervejas. Foi o fácil acesso a cervejas boas. Sensacional. Isso é uma troca, um dote, é uma troca sensacional. Namorar com alguém que beba cerveja te faz mais feliz, né? Certamente vai te trazer mais sorrisos ao rosto. A não ser que você chegue em casa e o cara tomou tua cerveja, né? Aí você vai ficar meio bravo. Aí complica um pouco. Mas tirando isso. E a gente tem contato já há bastante tempo, a gente tem amizade há bastante tempo aí dessa história de mercado cervejeiro. E você passou por uma série de momentos até chegar na segunda rodada. Você quer contar um pouco disso, no sentido dessa questão do que te fez chegar nessa proposta agora, de onde você tá, exatamente?
Tá, eu comecei com o mundo das cervejas, né, em 2011. Trabalhava num e-commerce. De lá, passei para um outro, que fiquei praticamente a minha vida toda nele. Era um clube de assinatura e envolvia e-commerce também. Uhum. E chegou um momento em que esse namoro já estava acabando. Eu sou formada em publicidade, já tinha feito uma especialização na ESPM de Inbound Marketing. E eu estava disposta a entrar nesse mundo mais de comunicação e tudo mais. E foi passando muito perrengue, procurando informação sobre as cervejarias, tentando criar material e tudo mais, que eu falei, poxa, a segunda rodada pode ajudar muita gente nesse lado. E aí a agência apareceu. Ela é focada em cuidar de redes sociais, de ajudar no branding das cervejarias. Porque não basta só começar, né? Tem que saber aonde vai, o caminho a percorrer. Às vezes precisa de uma ajudinha. Quer chegar, né? Aonde quer. Já falava Alice, naquela história da Alice, quando tu falar com o Coelho lá. E aí, pra onde eu vou, Coelho? O Coelho falou, pra onde você vai? Onde você quer ir? Não sabe, tanto faz, então. Exato. Quando você não sabe, qualquer caminho serve. Mas ele também pode ser um caminho curto. Uhum. Então, quando você tem um direcionamento e alguém te ajudando nisso, é muito importante. Então, a segunda rodada surge aí, principalmente em tempos em que tudo é muito online, né? Eu costumo dizer que você fica mais tempo olhando para o celular do que às vezes com quem está na sua mesa, né? Sim. E você consome muita informação, isso é um lado muito positivo. Então você precisa se comunicar muito bem aonde estão as pessoas, né? Então elas estão olhando para a tela de um celular. Então é ali que você precisa saber o que você está fazendo. E nós, cervejeiros, somos muito ruins nisso tudo, não é isso? É impressionante o quanto nós somos ruins. Não, é terrível. Tudo que não é a cerveja. Isso a gente faz direitinho. Mas também, né, tá fazendo bastante tempo fazendo, tem gente fazendo melhor do que os outros. Mas comunicação pro meio cervejeiro é ridículo que a gente é ruim. É ridículo como nós somos ruins nisso. Tentamos de tudo, mal tentado. Então realmente tem que ver alguém que saiba o que tá fazendo pra gente poder ir atrás, porque senão, porra. E às vezes a pessoa que tá ali, né, à frente da cervejaria faz tudo. É a pessoa que emite nota, é a que carrega a caixa, é a que faz a cerveja. A parte de redes sociais e tudo mais acaba negligenciada por falta de tempo. Exato. Então, é óbvio que a gente oferece uma técnica, né? Uma facilidade a mais em proporcionar aquele conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu ofereço tempo que elas não têm. Para conversar com o cliente, para explicar um produto e tudo mais. Porque ela tem tanta coisa para fazer, principalmente as cervejarias menores, que eu tenho um carinho muito grande de atender, então não consegue fazer. Então a segunda rodada é isso. Entra pra preencher essa lacuna e ajudar a dar uma alavancada nos negócios. Muito bom. E aí Bernardo resolveu vir pra São Paulo, é isso? Carioca, ali, enfim. Cara da praia lá, né? E aí resolveu trocar a praia por São Paulo. E aí, tá fácil essa transição? 8 meses? 8 meses tá aqui, é isso? Tô praticamente 8 meses. E aí, como tá sendo essa transição? Tá sendo bem tranquila, né? Na verdade, já é uma coisa que já vinha pensando há um tempo, né? Não necessariamente em São Paulo especificamente, mas de dar uma mudança, assim. E óbvio que, além da nossa relação, né? O mercado em si acaba impulsionando, né? A gente até estava falando antes, né, sobre essa questão do mercado carioca comparado com o paulista. Que era a próxima pergunta. Pois é, então já me adiantei. Vai lá, fala à vontade. Qual é essa grande diferença entre os dois mercados? Eu acho que existem momentos, né? Em geral, eu vejo, obviamente, o mercado não só de cerveja, mas de tudo em São Paulo acaba sendo um pouco mais maduro. O interior é muito mais rico, produtivo, enfim, né? Funciona melhor. Mas se a gente pegar hoje em termos de capital, principalmente, né, o Rio está passando por uma fase bem estranha. Em várias questões de dinheiro mesmo. As pessoas estão com um poder aquisitivo muito baixo, eu acho. Teve, enfim, uma queda assim, de renda grande, que obviamente traz problemas de segurança, traz problemas, né, de consumo, menos gente na rua. Quanto menos gente na rua, mais violência. Quanto mais desempregado, mais desigualdade, enfim, aí a gente vai todo aquele problema, né, que vão se somando, sem nada de políticas muito voltadas para essa área. E o Rio, né, especialmente, ele tem aquela coisa de concentrar tudo ali na Zona Sul, ali até Tijuca e tal. E São Paulo acho que é um pouco mais espalhado, então você tem pontos de venda, você tem consumo, enfim, em todas as áreas, inclusive, né, na grande São Paulo, coisa que no Rio não tem tanto.
Então a grande diferença, eu acho que hoje, né, apesar da crise ser generalizada, vamos dizer assim, né, o país inteiro sofre com isso, acho que o Rio acaba sofrendo um pouquinho mais e, enfim, além disso eu também produzo cerveja em Ribeirão Preto, né, então pra mim… Isso facilita, né? tô aqui, sei lá, 3 horas e meia de carro, Rio pra Ribeirão Preto é tipo… uma viagem longa. Assim. Muito longa. Faria todo sentido que você tava. Você sempre produziu com ele, você não produziu em outro lugar. A gente já produziu em vários lugares ao longo da história, né? Dos Cabeças foi uma das primeiras cervejarias ciganas, a gente surgiu em 2012. Acho que a Invicta tava iniciando nessa época, assim. Foi. Mas desde 2000… Na verdade, a gente fez a primeira produção lá em 2013 e desde 2015 a gente tá fixo lá, então já tem bastante tempo. É um trabalho bacana. É uma proposta de trabalho bacana essa, de ter um envolvimento com a planta da produção. Sim. E o Rio tem um outro fenômeno que agora a gente começa a perceber que está chegando em São Paulo, e aí de uma forma não tão positiva, como lá também não foi positivo, que é a enxurrada de novos rótulos ciganos, né? Tipo, a gente tem uma conta, tem 2 contas, enfim, cada um fala um número, porque esse número é completamente impreciso, falando que o Rio chega a ter entre 200 e 250 marcas ciganas. Aí você imagina que cada uma dessas tenha pelo menos 2 rótulos, a gente sabe que várias delas têm muito mais do que isso. Cara, você não consegue colocar 500 rótulos só locais para poder fazer mercado, né? Isso é muito difícil, e a gente tem… E aí eu peguei esse fenômeno, eu achei muito louco como a galera lá tá tão acostumada a tomar nas feirinhas de final de semana, a pagar por um custo mais baixo, subsidiando para estar nessas feirinhas, que depois não consegue dar o próximo passo e entrar em ponto de venda por um preço realmente não subsidiado, né? Ou com mais uma margem a partir do ponto de venda, do lucro do ponto de venda. E aí, mano, você vê como esse futuro, não que você seja mãe de nada, não é isso, mas como que você olha pra essa história dessa evolução que vem daqui pra frente, tipo, tanta gente chegou, a galera chegou meio que iludida com 2014, achando que a gente tava num movimento de expansão contínua, infelizmente não é isso, mas como que você enxerga isso? Vocês, a Bruna também? Evidentemente lidando com o mercado, como vocês enxergam esses novos próximos passos agora com esse momento de adaptação da quantidade de cervejaria cigana que a gente tem por aí? Então, eu vejo o movimento da seguinte forma, né? A gente começou lá em 2012, a gente tinha que bater na porta de uma cervejaria, explicar como que é a questão de produção cigana. Se o cara topasse, a gente continuava uma conversa, enfim, é todo um trabalho de convencimento. Hoje é o contrário, né? Você tem, sei lá quantas cervejarias, tanto no estado do Rio, São Paulo, enfim, são montadas só para atender o cigano. Isso. Isso, obviamente, tornou ainda mais fácil, né, você ser o cigano, porque você não precisa ter um investimento ali de montar, né, uma estrutura, enfim, né, você tem a logística terceirizada, você tem a sua produção terceirizada. Basicamente, você precisa de uma receita e de um rótulo. Então, o cara, eu quero abrir uma cervejaria cigana, sei lá, em um mês você consegue estar com esse produto no mercado. Com um investimento relativamente baixo. Só que o que eu vejo, especialmente no Rio, é o que aconteceu dentro dessa questão da queda de renda. Enfim, muita gente foi demitida, muita gente pegou fundo de garantia ou teve que buscar um outro caminho. E foi um momento em que a cerveja estava crescendo muito. Os eventos, né, estavam proporcionando, bem ou mal, muita cervejaria se manter. E talvez aquela coisa, né? Você olha, o cara tira foto no Instagram, tá bem, tá legal, fala, putz, esse cara tá rico, eu quero ser também. Todo mundo comemora a abertura, mas ninguém comemora o fechamento, né? Exatamente. E aí, assim, eu acho que pra frente o que vai acontecer é, obviamente, um ajuste nesse sentido. Muita gente vai acabar desistindo, acho que muita gente já desistiu, né? Mas é que realmente a gente não é convidado lá para as festas de encerramento, então a gente não fica sabendo, né? Mas eu sei, conheço bastante gente que já desistiu, ou que tá diminuindo a operação, ou que, enfim, né? Tá se ajustando. Talvez até existam algumas fusões, ou algumas incorporações, algumas coisas assim. Eu já vi também acontecer. Os ciganos começam a comprar parte das plantas que eles produzem, né? Também, ou cigana, cervejaria se fundindo, enfim, tem vários caminhos. Só antes da Bruna falar, só explicando o que é cigano. Pra quem não sabe, cigano é quando o cara tem a cerveja dele, tem a marca dele, mas não tem onde produzir. Então ele terceiriza a produção numa cervejaria que já tem a estrutura toda montada. E a gente chama isso de cervejaria cigana. Ou barriga de aluguel. É um nome mais romântico ainda, barriga de aluguel. Muito bem, tem todo sentido, é tudo isso. E aí, Bruna, como que você vê essa história toda de mercado, pensando daqui pra frente? A gente conversa bastante, né, em casa e tal. E eu acredito que vai ter uma grande peneira. Eu acho que quem ainda leva a cerveja ou como um segundo trabalho, que ainda não entrou de cabeça
né, nesse mundo, não. Ou tomou o negócio pra si e falou, não, agora eu vou me dedicar exclusivamente a isso, vai acabar ficando pelo caminho. Porque quando a cervejaria não é muito o teu primeiro trabalho, você tende a negligenciar algumas coisas que podem fazer a diferença na hora de vender com outra que está mais estruturada e tudo mais. Então, eu acredito que quem ainda tá nesse mundo meio a meio vai acabar ficando pelo caminho. Quem não faz um bom trabalho, quem faz sempre mais do mesmo. Ou até, você comentou, né, que o Mundial foi legal por conta de lançamentos. É fantástico. Mas tem cervejaria que hoje só vive disso, de tiros únicos, né? É lançamento, acabou, vem outro tiro. Então, ela não vai criando, talvez, uma base sólida, né? Porque a hora em que ela não puder mais continuar dando esses saltos, né? Envolvendo só lançamento, ela vai tender a assumir um pouco do mercado e ela vai sofrer. Você tem o lado de quando você vai ter um público meio que sedento por novidades. Só que esse público, ele não tem nenhuma identidade com marca nenhuma. Ele não é fiel. Então, cara, e aí você não consegue entrar, por exemplo, em nenhum ponto de venda que tenha uma carta impressa. Exato. Então você não vai conseguir entrar jamais num bar, você vai conseguir que tenha uma carta fixa, você vai conseguir entrar num restaurante com o seu cardápio harmonizado, não tem o que fazer, porque vai contar com a cerveja não vai estar lá no mês seguinte, tipo, vai ter acabado. Então, vai ficar uma lacuna e o cara não vai pagar mais 600 pau pra reimprimir. Então, não vai. Então, você tem um público muito, muito imediatista e vai continuar tendo por muito tempo. Sim. Mas a gente tem, eu vejo de um jeito até um pouco bem menos romântico. Eu já fui muito romântico, falando da história do romantismo da cerveja. A gente tá longe disso hoje em dia. Mas uma coisa que eu olho e falo assim, cara, a gente tá falindo, a gente tá quebrando por excesso de oferta. Exatamente por isso. Então a galera entendeu que tem que lançar novidade e caiu nessa pilha de lançar novidade sem fim. Só que tá se preocupando com a menor parte da nossa base. Então a nossa base ainda é volume de Pilsner, volume de Weizen, volume de Witbier, volume de cervejas leves, e aí que o cara toma em volume. Né? Então não adianta pegar uma cerveja que o cara vai tomar meia latinha e vai cansar. Não, cara, pô, vai tomar uma pilsa, um balde, né? Numa tarde, uma sentada, cara. E a galera esqueceu um pouco dessa base, se preocupando aí sim com as redes sociais, né? Então, a gente tava brincando ali fora de New England agora há pouco. Cara, eu sempre brinco que New England vai ser uma coisa que a gente vai olhar daqui a uns anos, uma puta vergonha de estar fazendo isso, né? Ele tá falando assim, 30 gramas de lúpulo na cerveja, vai ser igual usar ombreira, mullet, né, pochete. Aí eu falei isso na aula outro dia, pochete, o cara falou, pochete tá voltando na moda. Eu falei, Jesus, né? Depois disso, então, não vou nem mais usar esse exemplo. Mas a gente tá caindo pra isso, a gente tá caindo pra ter um volume grande de coisas que talvez não durem, não se perpetuem. Então você começa a ver agora as misturas de lactose em tudo, parece que o que não tem lactose já não é legal, parece que o que já não tem volume, não tem 30 gramas de lúpulo por litro já não tem graça. Então a gente tá exagerando, isso cansa, uma hora vai cansar. Eu costumo brincar, né, parafraseando, que me perdoem as New Englands, né, mas uma Pilsen bem feita é fundamental. Sensacional. Então é isso, eu brinco bastante, é óbvio que a gente tá, como cervejeira, né, sou muito feliz da oferta de estilos, mas eu acho que o equilíbrio ainda é o melhor gole, né? Você tomar uma cerveja que você consiga sair daquele nicho muito geek, você consegue com que um primo seu que não beba cerveja se sinta confortável, eu acho que é uma vitória muito maior do que sei lá, eu nem sei como funciona direito, mas um 5 no Untapped, né? Que é o aplicativo de nota cervejeira. Então, enfim, eu acho que quem vive disso tende a ter uma vida bem complicada mais pra frente. Até porque o poder aquisitivo também deu uma mudada, né? Você pagar R$50 numa lata é muito caro. Sim. Então, ofertas de double chopp, de Pilsen, Helles, Weiss, que os bares têm feito, é o que tá pagando a conta, né? Tá fazendo giro. O Bernardo tem um amigo cervejeiro que fala que a Pilsen que paga o maquinário. Mas né? é bem isso, é a mãe, né? A Pilsen é a mãe. Mas esses ajustes, eles são necessários com qualquer área, não é só falando da gente, mas com a gente principalmente. A gente vai precisar ter uma chacoalhada e tá tendo aquela freada para que as abóboras se acomodem na cara, né? A gente tá exatamente nisso. E umas caem pelo caminho. Não tem esquema, não tem exatamente esquema. Mas vocês querem concluir aí, mano? Fala aí o que vem daqui pra frente com o das cabeças. Sabemos que teremos algumas novidades, mas você não pode falar, você pode, né? Cara, Fala um pouquinho. O que puder vamos falar, lá, algumas novidades. Na verdade,
sim, uma novidade legal é que a gente está estruturando, junto com a Invicta, né, Urbana, a distribuição principalmente focada em chopp aqui em São Paulo, que é uma coisa que está meio carente. A gente está reestruturando também o nosso evento lá, o Repense Cerveja, né, a galera já está cobrando. A ideia, na verdade, é não fazer esse ano, fazer no ano que vem num formato um pouco diferente. Então, 2019 vai ser pulado. E, enfim, a gente tem uma linha nova aí de cerveja, né? A gente tem a Hello My Name is Zach, que foi uma cerveja que marcou muito, a galera fica cobrando, fica em cima. E, na verdade, a gente não vai reeditar ela, mas a ideia é criar, nesses 5 anos, né, que a gente tá comemorando dela esse ano, uma linha usando personagem, enfim, usando elementos daquela cerveja, mas sem repetir. Essa é uma que quem não tava na época, ou não sabe, não lembra, foi uma colaborativa com a Brewdog. Isso. Né? Os caras praticamente moraram no Brasil. O que saiu de cerveja com coisas daqui também foi uma festa, né? Naquele momento assim. Isso é legal. E aí foi mega emblemática mesmo. My Name is em todos os sentidos. Pô, foi muito bacana a cerveja. E quando eu vim pra cá, né? Toda hora que eu vou num bar, alguma coisa, a galera lembra muito, né? No Rio, acho que não tem tanta essa percepção, até porque a gente tá presente, então a galera lembra mais da Maracujipa, da Hi-Fi. Mas aqui ela é muito forte, enfim, é uma parte da nossa história, né? Então acho que é legal dar uma relembrada, assim. Bacana. Então. E a segunda rodada daqui pra frente? Segunda rodada tá super bem. Tem 8 meses aí, já tá com uma carta de cervejarias bem legais, bares e tudo mais. Tá bem bacaninha. Em algum momento vamos fechar a casinha, porque a ideia é atender ao poucas marcas, mas muito bem. Então, quando você atinge um volume muito grande, você acaba perdendo um pouco desse controle. Mas tá super bem. Tô muito feliz com ela. Posso falar, tamo aí junto no Rolê Cervejoteca e Ronaldo Rossi. Posso falar que estamos juntos mais do que só aqui numa entrevista. É verdade. Muito feliz de te atender e, enfim. Ela legal. Ela tem tudo pra dar certo. Já tá Começou muito bem, né? Com o Ciro Bicudo fazendo o rótulo. O logo, então. Muito bom. Sensacional. Bom, acabou o nosso horário. Ô, louco. Papo bom é assim, a gente não percebe o tempo passar. Bruna, Bernardo, obrigada. Muito boa sorte pra vocês nos negócios, nesse momento esquisito de mercado que está todo mundo passando por igual. Obrigado pela presença aqui. Valeu. Obrigado, Ronaldão. Tamo junto. Até, eu só fiz uma reclamação pública aqui, assim. Onde você veio trazer tão pouca cerveja? Outra vez que venha com um barril, não é isso? Bom, pra gente poder tomar. Eu trago a cervejeira gelo, a gente põe aqui a chopeira. Vai estar sensacional. Não conhece ainda a cerveja? Vai atrás, gente. Vai porque porra é animal. Bacana. Rádio Geek, apaixonados por cerveja.